Saudações, glotófilos, saudações glotófilas. Hoje eu venho trazer aqui um texto do fabulista latino Fedro. Ele nasceu ali pelos lados da Macedônia, perto da Grécia, foi escravo em Roma e liberto do imperador Augusto. Ele escrevia fábulas. O entendimento que a gente tem de fábulas hoje em dia talvez seja aquele de bichos falando, talvez por influência do francês La Fontaine. Seria uma coisa infantil, do coelhinho, da vaca, do lobo com o cordeirinho, e tem a lição de moral, mas fica como se fosse somente o bicho, como uma representação deles mesmos às vezes. Sem essa percepção de que eles estão falando de pessoas e de seus erros. Isso é bem mais claro na origem, lá atrás, com o modelo latino e grego. Aqui, por exemplo, com o Fedro, vocês podem achar tudo isso também. Tem as histórias das rãs, grous, coelhos, cobras, serpentes, né? Lobo, cordeirinho e tal. E às vezes até de um modo mais cruel, essa do lobo e do cordeiro. E é questão de que são personagens escondidos. Na verdade, ele estava falando muito do cenário político da época. A serpente, alguém perigoso. O lobo, alguém astuto. O cordeirinho, o povo, vamos dizer, pode ser uma personificação tanto do povo quanto de alguém inocente sendo perseguido. É sempre isso. Não seriam leituras, inclusive, recomendadas para crianças, né? Exige um nível de entendimento um pouquinho além. Hoje, aqui, venho trazer uma que tem esse título aqui bem explicativo, De Vitis Hominum, que seria sobre os vícios dos humanos, dos homens, né? De Vitis sobre os erros, sobre os vícios dos homens. Aqui o título acima, como vocês estão vendo. Liber quartus fabula decima. Dependendo de qual editor vocês vão procurar, pode ser que a fábula esteja como 9 também. Isso aí é uma questão de escolha editorial mesmo. Mas está no livro 4, nisso não precisa ter problema não, pode procurar no livro 4. Mas pode ser a 9 ou a 10. Aqui do lado, vamos apresentar o senhor Júpiter aqui do lado, ou Zeus, né? Ele tem uma função a cumprir aqui no texto, então já fiquem sabendo que aí acima está ele, olhando tudo. Aqui do lado tem o Atlas, ele é só um convidado mesmo, não é que ele esteja fazendo parte dessa fábula. Mas como se trata de carregar alguma coisa, então achei interessante colocá-lo aqui. E vamos voltar aqui então. No começo do texto, vamos lá pelo primeiro verso. Procurando aqui, por exemplo, quem que está fazendo o que aqui? Vamos procurar o sujeito dessa frase. O sujeito está aqui olhando para nós aqui do lado, senhor Júpiter. Então, Júpiter na frase escrita está aqui. Júpiter. Agora se perguntem o que o Júpiter faz. Se ele é o sujeito, ele tem que fazer alguma coisa aqui. Ele não está sofrendo uma ação, mas praticando. O Júpiter imposuit. Ele impôs, ele colocou. O que? O que sofreu essa ação de colocar aqui? 2 peras. É muito importante essa expressão aqui, 2 peras. São 2 sacolas, 2 bolsas. Onde que ele fez isso? Nobis, em nós. O em está aqui neste verbo aqui, ó, imposuit. Imposuit é composto de in, mas pono do verbo por. Então, pôs em, colocou, né, em alguma pessoa, depositou. Então, sentido da frase, Júpiter impôs, depositou 2
sacolas em nós. Ele colocou, né? Sobre nós. Ele lançou, jogou. Isso aqui é o verbo dare, na verdade. Mas aqui ele tem o sentido de lançar, de jogar na pessoa a coisa que vai estar aqui, que é o quê? Que é as peras que estão lá em cima, né? Peras. Dedit repletam. Repletam aqui está fazendo referência a peras lá em cima, só que peras está no plural. Aqui vai ser repletam, unam peram repletam, que vai ser uma sacola somente. Mas aqui está tudo subentendido isso. Depois a gente vai ver um texto em prosa em que tudo isso fica mais claro. Então ele lançou uma cheia dos próprios vícios. Isso aqui está ligado a uma outra. Ó. Repletam propris vitis. Repletam propris vitis. Onde que ele fez isto? Post tergum. Post tergum. Então o que ele fez? O Júpiter, ele jogou uma sacola, um alforge cheio dos próprios vícios nas costas, nas nossas costas. É o nobis que está aqui em cima, nós, nobis. O que mais que ele fez? Ele pendurou, na verdade, uma pesada, uma o que pesada? Peram, gravem. E por que ela era pesada? Porque ela estava cheia dos erros alheios. E onde é que ele colocou isso? Se a outra aqui em cima ele pôs post tergum, não seria no mesmo lugar. O que ele fez então? Colocou ante pectus, diante do peito, no tórax, né? Diante da pessoa. E o que isso faz então? É questão dos vícios humanos. No que isso vem dar? Qual que é a moral aqui dessa história, dessa fábula? Vamos aqui, ó. Acre poderia ser entendido por isso, por esse motivo. De hacre. Por esse motivo, videre, ver. Quem vê alguma coisa. O que não vemos? O que vemos, aliás? Nostra mala. Nostra mala aqui são nossos males. É até curioso porque peras é sacola e aparece a palavra mala, mas aqui é só uma coincidência com o português, não é a mesma coisa não. Nostra mala aqui seriam nossos males, nossas coisas más, né? Nostra mala. Non possumus. Non possumus quem aqui? Nós. O nós de sempre aqui, ó. Tá o nobis aqui, né? E aqui embaixo também é a mesma coisa, só que é nós non possumus. Mas em latim não é preciso colocar o pronome pessoal, a mesma coisa do português. Você não precisa ficar falando o tempo todo nós podemos. Você pode falar simplesmente podemos. Em latim, a mesma coisa. Non possumus, não podemos. Então, voltemos aqui. Acre, por este motivo, ver nossos males, non possumus, não podemos, certo? Mas ao mesmo tempo que não podemos ver os nossos, o que acontece? Se um está na frente e o outro atrás, o que acontece? Você vê o da outra pessoa, não é isso mesmo? Então aqui, ó, ali simul. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ali, os outros. Simul aqui é um advérbio, né? Ele logo que, os outros logo que, delinquent, qual a palavra que vocês lembram disso em português? Delinquente, né? Delinquente é quem? Quem comete um erro, um malfeito, um crime, um delito. Então os outros, logo que os outros erram, cometem um erro, o que acontece? Somos, nós aqui de novo, né? Subentendido,
somos censores. Nós nos tornamos censores. Nós, os julgadores da pessoa, não é mesmo? A gente julga a pessoa porque conseguimos ver somente as coisas boas nossas, nossos males colocados às costas, não conseguimos ver. Vamos voltar aqui agora, tentar apagar o texto, voltar de novo para ver aqui novamente. Agora vocês já conhecem o vocabulário? Talvez fique... Talvez não, vai ficar mais fácil com certeza. Vamos lá de novo. Como é que é o título do texto? De vitis hominum. A respeito ou sobre, acerca dos erros ou dos vícios dos homens, dos humanos, dos seres humanos. Aqui é simplesmente a localização dele, Liber Quartus Fabula Decima. Liber Quartus Fabula Decima. Autor, vamos pular cá embaixo, é o Fedro, né? A gente está falando de um texto do Fedro. Vamos começar de novo lá na primeira frase, primeiro verso. Quem fez o quê? Júpiter impôs, colocou em quem? Em nós, o quê? Duas, só um momento, colocou o quê? Duas peras. Júpiter impossuit duas peras nobis. Pera aqui. Lembra o que significa? Júpiter colocou em nós duas sacolas, dois alforjes. Alforjes fica mais bonito, mas peras também é uma tradução dessa palavra, não tem problema. Dedit. Lembram o que eu falei que é o dedit? É o verbo do, que é o nosso verbo dar em português. Só que em latim, quando ele era usado aí com movimento, esse tipo de ideia, ele significava lançar, arremessar. Então Júpiter o quê? O que ele fez? Ele lançou repletam. Repletam, o que é? É o peras que está lá em cima, mas vocês lembram que eu falei que tem que ser o singular. Unam peram repletam. Cheia, repletam é a mesma coisa do português. Repleta, cheia. Em português se diz cheio de, em latim também aqui, ó, repletam propris vitis. Ele é um complemento com ablativo, que é um dos casos do latim. Isso aí pode ser explicado depois em outro vídeo. E onde que ele colocou isto? Post tergum. O que mais que o Júpiter fez? O sujeito aqui até embaixo continua sendo o Júpiter. Ele suspended, suspendeu, né? Ele lançou, pendurou, suspendeu, pendurou. Pendurou uma peram gravem, alienis o quê? Alienis vitis. Aqui tem os próprios vitis, que são os nossos, e aqui seriam os alienis vitis. A palavra vitis aqui está subentendida também. E onde que ele fez isso? Ante pectus. Ante pectus. Acre, por esse motivo, não podemos o quê? Ver nossos males, nossos erros, nossos defeitos. Mas assim que os outros erram, somos censores, somos julgadores, julgamos essas pessoas. Então aqui, propris repletam post vitis, propris repletam vitis post tergum dedit. Post tergum está aqui. São os nossos próprios vícios. E alienis ante pectus suspendit gravem. Ante pectus está aqui. Se vocês virem que esse está olhando para esse, na mesma direção, e um só consegue ver o que? O erro do outro, né?
alienis ante pectus suspendit grave. Um vendo somente o erro do outro. Não tem possibilidade de ver aqui atrás os seus próprios erros que estão pendurados aqui atrás, post tergo. Então essa é a primeira parte do vídeo. Nós vamos pular para outros textos que tratam praticamente uma mesma ideia, mas de tradições diferentes. E vamos ver também o texto em prosa. É isso, sigam aí para a segunda parte do vídeo. Então vamos aqui novamente retomar a fábula de Fedro a respeito dos vícios humanos. Ali na última parte talvez tenha surgido um pequeno equívoco. Vocês devem pensar na pessoa em si mesma, ela com os vícios próprios nas costas e os alheios logo abaixo dos olhos. É uma relação da pessoa consigo mesma. Porque ali eu mostrei como se um estivesse olhando para o outro, se um olhar para o outro ele vai acabar vendo o próprio erro, mas não é isso. É meu erro nas minhas costas, o erro alheio aqui na minha frente, e eu com o olhar percebo sempre o erro alheio e não o meu que está nas costas. Espero que dê para entender isso e não crie muita confusão. Agora aqui nós vamos ver o texto já escrito em prosa. É uma glosa que eu consegui encontrar de alguém que fez para facilitar a leitura. Aqui vocês vão encontrar várias palavras que lá no outro texto estavam só subentendidas. Aqui a escrita, se vocês perceberem, algumas palavras estão diferentes porque aqui já existe o uso do J e do V. E eu vou tentar utilizar aqui para leitura a pronúncia eclesiástica. Na outra eu usei a pronúncia reconstituída, onde vocês no lugar do J encontraram um I e no lugar do V encontraram um U. Para lembrar, o V em latim, maiúsculo, é lido como U. O som do V nas línguas latinas é uma evolução posterior. Então, quando vocês virem V escrito em latim e se forem ler o texto com a pronúncia reconstituída, que é a que tenta levar o mais próximo da pronúncia em Roma, no período clássico, todo V sempre será U. E o J não existe o som do J, também seria o I, que teria esse som de semivogal. Então ali, por exemplo, vitis, você escreveu vitis, você pode ler vitis ou vitis na pronúncia eclesiástica e vitis na pronúncia reconstituída. Aqui temos o Júpiter na pronúncia eclesiástica e na pronúncia reconstituída vocês leriam Júpiter. É uma questão de escolha, às vezes vejo as pessoas brigando por causa disso, não vejo motivo. É questão de escolha mesmo. A minha eu prefiro a reconstituída. E, por exemplo, aqui, vamos pegar mais um exemplo. Gravem. Se vocês forem lá no outro texto, vai estar escrito grauem, que seria da pronúncia reconstituída, com U. A palavra aqui, por exemplo, também, censores, o C na pronúncia reconstituída, mesmo se ele estiver diante de I ou de E, ele tem um som de K. Então ali eu leria censores. A pessoa da palavra da pronúncia reconstituída já leria censores. E ainda existe uma terceira pronúncia, que é a pronúncia nacional, que é a menos recomendada de todos, inclusive. Seria ler o latim como se lê em português. Então você leria ali como censores. Isso pode levar a alguns erros por causa de terminações, desinências, né? E seria a menos recomendável de todas. Mas quem quiser usar também, todo mundo é livre, use o que quiser, desde que entenda o conteúdo, apreenda alguma coisa do texto, apreenda e aprenda,
Eu não vejo motivo de briga por causa disso. Cada um no seu quadrado. Unus quisque in quadrato suo, como se diz em latim. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui um pouco para a gente continuar. Vou deixar o texto mais limpo. Vou fazer uma leitura e depois um comentário. Júpiter imposuit nobis duas peras, dedit unam post tergum, repletam propriis vitiis, suspendit alteram ante pectus, gravem alienis vitiis. Acre non possumus videre nostra mala, sed simul ac ali delinquunt sumus censores. Vamos lá então. Agora parece que até fica um pouco mais fácil, porque um texto latino clássico é mais complicado mesmo. Existem um outro padrão de escrita, utilização de fórmulas literárias. E esse daqui é só realmente uma glosa para facilitar a leitura em prosa e trazer um maior entendimento ao verso. Vamos lá. Júpiter imposuit. Vejam aqui que está inclusive praticamente numa sequência direta. Imposuit duas peras nobis. Eu não diria que está numa sequência direta, porque Júpiter imposuit duas peras nobis soaria mais natural ao ouvido de um falante de português. Júpiter colocou duas sacolas em nós. Dedit unam, o quê? Unam peram repletam, que está cá embaixo. Unam post tergum, lembram que post tergum nas costas. Repletam propriis vitis, dos próprios erros, dos próprios vícios. Suspendit, pendurou, outra que? Peram, ante pectus, que é onde, né? Diante do peito, no tórax. Gravem, peram gravem, alienis vitis. Ela era pesada porque com os vícios alheios. Acre, por isso, não podemos, o quê? O que não podemos? Ver nossos males, nossos erros, nossos defeitos. Sed simul ac. Se vocês forem lá atrás, no outro texto, só está a palavra simul. Simul ac é o mesmo sentido de logo que, só um reforço mesmo, simul ac. Inclusive você pode encontrar também o simul ac até junto, ao invés de separado. E logo, pode entender o ac como i e o simul como logo. E logo é um reforço. Que os outros erram, cometem um erro, delinquem, somos o quê? Censores, censuradores, nós denunciadores, X9, caguete, esse tipo de coisa. Podem encontrar aí uma palavra para descrever a situação. E vamos voltar aqui de novo então, só para dar mais uma olhada nesse texto. Apagar tudo, que agora vocês já conhecem o vocabulário, fica mais fácil. Vamos lá? Júpiter imposuit nobis duas peras. Júpiter colocou em nós duas sacolas, dois alforjes. Lançou uma post tergum, nas costas. E como é que ela estava? Repletam propriis vitis, cheia dos próprios vícios, dos nossos próprios erros. Pendurou, quem pendurou? Júpiter. Pendurou o quê? Outra o quê? Sacola, alteram peram, onde? Ante pectus. Como é que estava essa sacola? Peram gravem, alienis vitis. Aqui, propriis vitis, alienis vitis. O erro próprio e os erros alheios. Ac re, por isso,
dehacre, non possumus, nós não possamos, videre, que é longo, né? Videre, ver, nostra mala, nossos erros. Mas, sed significa mas, porém. Simul ac, logo que, e logo que, outros, os outros, ali, delinquunt, erram, somos o quê? Censuradores, julgadores. E agora o que acontece? Existe na tradição cristã esse versículo aqui que, na minha opinião, ele traz para nós aqui o mesmo sentido. Ele é muito conhecido, muito citado, né, como sempre, tal, citações bíblicas. Nolite judicare ut non judicemini, quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides. Seria Mateus 7 e 1. Aliás, Mateus 7, 1 e 7, 3. São os versículos, né? Então vamos lá. Nolite judicare. Nolite judicare. Ao pé da letra significaria não queiras julgar. Mas isso é só uma das formas de fazer o imperativo em latim. Você usa o verbo nolo, que aqui está no plural, né? Nolite judicare. Não queirais julgar. Ou então, não julgueis, né? Dá na mesma, mas tem uma nuance aí que talvez vai depender de como você vai querer fazer a tradução. Ut, se vocês forem num texto lá atrás e prestaram atenção, esse ut já foi usado em outro vídeo. Significa para que não sejam julgados, non judicemini. Quid autem. E, porque, né? E por qual motivo? Também naquele texto lá atrás tem ele, acho que é o do Belle, se vocês procurarem, o do Ardelião. Do Ardelião, se eu não estou enganado, tem tanto ut quanto quid lá. Quid autem vides. E porquê? O autem aqui seria o i e o quid o porquê. Mas esse autem tem uma função bem mais forte do que o i, simplesmente do português aqui. Autem e alternativa aqui. E porquê? Tu vides, festucam. Aqui é o objeto. Lembram daquela explicação da terminação? Festuca é o nominativo, é o sujeito. Se você põe um M no final, como o ni no grego, ele se transforma no objeto de um verbo transitivo direto. E onde que você não vê esta festuca, que seria uma palheira, é um tipo de grama, uma gramínea. Inóculo de quem? Fratris tui, do teu irmão. Aqui é do teu, de teu, genitivo, irmão, de teu irmão. E pode ser traduzido tanto quanto i como adversativo, como mas. O i também tem uma função de adversativa, dependendo da frase. Ele pode ser substituído aqui por um mas, por um porém. Et o que? Non vides. Não vê o que? Quem vê alguma coisa. Lembram qual que é o sinal do acusativo? A terminação? É um M. Tem alguma palavra com M nessa frase? Tem, a palavra trabem. Então vamos apostar que trabem é o acusativo. E está certo, ele é mesmo acusativo. Et non vides trabem, onde? Inóculo tuo, no seu próprio olho. Vamos voltar lá para melhorar o entendimento. Limpar aqui, tal, até o começo. Nolite judicare.
nolite judicare. Não julgueis, para que não sejais julgados. Toda a sejais julgado está aqui, neste verbo aqui. Quid autem, e porque, vês, quem vê alguma coisa, lembram do objeto, festucam, onde inoculo, de quem? Fratris tui. Et o que? Non vides, não vê o que? Trabem, onde? Inoculo tuo, no seu próprio olho. Esse daí foi fácil de entender, né? É só uma complementação, porque eu achei que a ideia é bem parecida. Além desses todos aí que tem essa mesma ideia, existe também uma frase aqui do Sêneca, do De Ira, onde ele diz aliena vitia inoculis habemus, atergo nostra sunt. Ela não está aqui no vídeo, mas eu posso deixar embaixo no comentário, repetindo a frase: aliena vitia inoculis habemus, atergo nostra sunt. Vai aí um desafio. Antes de eu colocar esta frase lá no comentário, só com a minha leitura vocês seriam capazes de escrevê-la? Fica aí um desafio. Vou colocar lá no comentário, mas fica o desafio. Repetindo: aliena vitia inoculis habemus, atergo nostra sunt. É isso, fica o desafio. É este o vídeo. Espero que tenham gostado. Algum comentário é sempre bem-vindo. E o joinha também sempre bem-vindo, porque demonstra que que existe interesse por esse canal e ele aparece aí nas recomendações, outras pessoas podem ver. É isso então, obrigado e até uma próxima.